Essa era a ideia, né? Trazer as mulheres do território para fazer esse intercâmbio, né? Então, eu queria muito ver como era uma roça guarani, né? E era fazer essa troca, fazer esse olhar, sentir, né, o território e ver como que tem muitas bananeiras, tem diversidade, né, de comida, de plantação de alimento, né? E essa riqueza enorme, né, das mãos, do poder das mãos, do plantio. A gente usa mais para fazer tipo colarzinho. Colar, né? Deixar ela endurecer. Sim. Sim, porque ele é sumildinho. Olha, eu aprendi essa também. Os de lá dá os caroços grandes. Lá nós tira para comer. Pra comer. A farofa ainda. Daqui tá nascendo. Vai pra lá, minha filha, vai nascer. Vou jogar aí pra nascer. Quando eu vier cá, já colher. A terra aqui é boa, né? É boa, não só. Nossa, que terra maravilhosa. A terra da gente é ressecada. É, assim por cima é areia, lá embaixo que tá baixo. É. A gente focou nesses saberes, né, saberes das mulheres indígenas, que é o nosso foco no reflorestamento do mundo, né? Então a gente viu que isso era muito significativo para a gente como mulheres, mas também a gente, no primeiro momento, a gente queria ouvir nessas mulheres que estão dentro dos territórios. Eu me chamo Jassanã. Sou parteira, sou pajé de Porto Seguro, como do mundo inteiro. Desde quando eu tinha na pé, Aí, só complementando da dona Bibiana, ela é parteira e dona de roça. Sou da etnia Curipaco, sou professora aposentada. Hoje eu trabalho na roça, eu sou artesã. Rangara, eu sou pai da Fran, eu sou do Amazonas. Sou Renata Peixe-Boi, do povo Mura, e venho do Parque das Tribos, em Manaus. Chama Crechu, Drapuma Adriano, Aju Guaponangue. Chama Tcherera Jiruape Sandra. Nesse momento eu estou desenvolvendo junto com Sandra e Franci e Geni um trabalho na USP. Queria muito agradecer por nos receberem. Nosso intuito desse encontro é justamente ter esse encontro de saberes, de narrativas, da oralidade, desse conhecimento que a gente tem, né, com o território, com a roça, com a diversidade de comidas, né? Em nome da aldeia Calipetã, da comunidade Calipetã e da terra indígena Tenondeporã,
A gente dá muito boas-vindas para vocês, parente queiro, parenta queiro. Queiro é plural de pessoas. E a gente está muito feliz de receber vocês aqui. E na cultura Guaranimbá, a gente, além de fazer o cumprimento físico, a gente também faz o cumprimento espiritual, né? Charurá. Se tem povos nesse planeta que sabem viver sem destruir a natureza, somos nós indígenas. Então vocês estão num território Guaranimbá que tem 14 aldeias, que a demarcação é recente. Então a gente tem esse território que a gente quer fortalecer no modelo dessa filosofia guarani, de viver na humildade, com o suficiente. Então não queremos prédios, não queremos encher a aldeia de casas de alvenaria. A gente não quer fazer nada que vai agredir a natureza ou que vai agredir o nosso modo de ser guarani, né? Como as crianças que começam a pensar assim, se a comida é sagrada, é tão sagrada, por que o Juruá vende comida, né? Tem uma reunião lá no Tenondeporã com 800 pessoas, muito mais Guarani mais experientes, que começaram a falar e a maior parte da tristeza deles é que eles não tinham mais comida Guarani. Que a gente acredita que a comida Guarani não alimenta só o corpo, né? Alimenta o nosso espírito também. Quando eu tinha minha mamãe, ela era muito trabalhadeira. Essa menina aqui puxou a ela no trabalho. Jesus! Ela plantava milho, ela plantava feijão, amendoim, folhas, couve, mostarda, salsa. Essas coisas ela enchia a roça. Quentão, quentinho. A gente é da prática, a gente é do chão, a gente, para garantir nossas culturas, saúde, educação, a gente precisa
precisa de terra, né? A gente vem de uma realidade muito diferente. Em Manaus a gente não tem território para plantar. Nosso território ele já está todo ocupado, não tem mais como expandir. É uma ocupação, né, que chamam de invasão, a gente chama de ocupação, que hoje está se configurando como o primeiro país indígena do Brasil. Lá nós vivemos entre mais de 30 povos. A gente começou esse trabalho de plantio em fevereiro e hoje já tem melancia, já tem milho vindo, então onde a gente achava que nada ia viver. Em 2001 eu já tinha minha filha, Gretu, e eu nunca tinha visto Abati é milho, Abati Ogu, Abati Pará, Paraguatu, Abati Ju, Abati Pororogu, Abati Pororó, não sei o que, Abati não sei o que, não sei o que, tipo, eu comecei a ficar maluca, porque eu já tinha mais de 20 anos e não tinha visto essas comidas guarani, as batatas de cores diferentes, os pratos, e aí então tudo que a gente tem hoje no Calipetu em 2001, para mim era quase uma utopia, assim, era algo que parecia que eu nunca ia ver, conseguir, e agora a gente tem tudo isso. Vocês podem levar um pouco de cada, assim. Daí esses milhos, que tem uma variedade grande. Aqui tem 9 tipos de milho. E tá misturado, então pode plantar que vai nascer de todos os tipos. E desse branco aqui, eu tenho essas ramas também, que vai bem no vaso também. Nasce na rama, pela rama? Sim. Na maioria das vezes a gente planta com rama. E aí quem for voltar logo para sua terra pode levar. Sim. Mas ela fica vendo, ela que pronta, ela recebe logo a terra, né? Porque ela... Eu quis trazer elas para sentir, né, esse outro chão, entender esse outro território. Fazer essa observação mesmo, né, do trajeto de São Paulo ao território da Gerá, né? Esse convívio foi super importante para elas poderem voltar e dizer, ó, as parentas têm muita diversidade de batata, mas o nosso conhecimento de poder dizer que existem outras formas de plantar, de cultivar. O nosso povo tem essa referência do milho, né, Abati, como colorido, que é ao contrário dessa monocultura que é tão forte, né, na universidade, inclusive, né, então eu até queria citar aqui a parenta Sandra Benites, né, ela comenta, né, que o combate ao epistemicídio precisa do direito ao território, porque sem território as línguas também vão adormecendo, né, os saberes vão sendo apagados. Muitos anos, nossos costumes, nossas danças foram esquecidos, adormecidos lá nossos conhecimentos. Os missionários chegaram, acabaram com nossas coisas, nossas crenças. Nossos pais velhos, nossos avós ficaram com medo de repassar esse conhecimento para nós e nós fomos crescendo assim. Mas mesmo assim, nossos avós, nossos pais, os mais sábios, continuaram repassando escondido para nós, né? A história da resistência, tanto da língua, da perda, mas dessa memória dos pais, ela está muito viva. A gente vem trilhando, né, caminhos diversos dentro da universidade, como mulheres indígenas, como mães, como filhas, como netas, donas da roça, como parteiras. A gente carrega esse conhecimento das nossas que estão dentro dos territórios e a gente acaba carregando essa grande responsabilidade de ser porta-vozes dessas mulheres dos territórios dentro da universidade. Sara está dando uma palavra. Aqui. Sara está Yandé. Os professores nos ensinam. Escola Peia Pita Puranga. Sara está Yandé.
compartilhar com vocês dessas emoções que a gente vem carregando também, junto com essas mulheres que estão vindo, né, do território. Quando é eu que vou fazer o parto que a mulher tem cólica, eu vou lá no mato, se tiver um coentão, pego 2 folhas, ela está bem na dela sossegadinha lá dormindo, eu vou aqui debaixo do lençol dela e coloco aquelas 2 folhas de coentão e cruz. E ela nem vê. Eu sei que ela melhora dessa cólica e nunca mais tem a cólica, nem depois que ganha outro menino, nem também na regra ela não sente nada mais, porque ela já tinha feito remédio para ela. Mas nem sempre é de cólica, né? A gente entende dessa forma. É alguma coisa que incomoda, né? Assim, seja ela na espiritualidade, né? No modo do Guarani, ou alguma coisa que os pais não estão fortalecidos, né? No modo de ser pais, né? Então é por isso que a gente acredita muito nesse entendimento, né? Nesse preparo, né? Para ser pai, né? Que tem que ter todo esse conhecimento, essa preparação, né? Assim, porque é uma vida, né? É um espírito. Então a gente tem que estar muito bem fortalecido espiritualmente, né? Para ter esse cuidado, né, com os filhos da gente. Né? Porque raramente isso acontece, né, na nossa cultura. Então a gente entende mais pelo lado da espiritualidade. Né? E se acontecer também a gente sabe alguns chás, né? Alguma forma, né, de poder livrar essa criança. Né? E daí existe todo o processo de cura dos pais junto. Né? Quando as parteiras, a minha avó estive longe da minha mãe e não tinha parteira na comunidade, e eu tive que ir obrigatoriamente ir para o hospital, e o hospital me deixou muita trauma, né? E aí eu falei que eu nunca mais queria ter filho, porque para ir no hospital não tinha como. Eu mesmo amo minhas mulheres, amo fazer parto, gosto, porque, né, uma criança no braço da gente é uma luz. A gente tem todo o preparo, né, assim, para ter filhos, né? A gente já faz esse ensinar, né, para as crianças desde pequeno, né? Para ter certos cuidados, né? Para deixar de fazer alguma coisa que não deve, né? Assim, tipo assim. E como eu falei, né? Tudo isso tem uma consequência depois, né? Então, para nós do povo Guarani, raramente isso acontece, né? Se acontece é porque teve alguma coisa que não foi muito bem feita. Né? Toda essa diversidade de saberes da oralidade, esses saberes que são passados para a gente pela memória, essa memória que está muito viva sobre parto, sobre resguardo, sobre a nossa origem, sobre a nossa presença como mulheres indígenas, ela traz um pouco essa essência de dizer, nossa, a gente precisa sair do território e falar um pouco, dividir um pouco essa riqueza de conhecimento que a gente tem na prática também, porque a gente é muito na prática, né? Minha mãe chamava eu para ir plantar roça, que desde criança eu alcancei roça. Aí eu ia plantar, contar 3 caroços. Eu não sabia contar 3 caroços de nada. Xari ko sen viileitä siis. Hamu kireitä, asutairan ko pisakti, garapekiti, hayapukui, hayui de tairon, hayapukui, asus 3 horas madrugada, asuku pisá, hayui hasika, 6 horas, nhaguema hakitika, nhaguema hakarai, ayuka yipia, hamu kire sen viileitä. Então ela acordava 3 da manhã para descer o rio remando com os filhos, saía para a roça, arrancava, voltava com a turã nas costas e os 6 filhos, ela sozinha. Quando eu trabalhava na escola, eu nunca deixei de trabalhar na roça também. Sempre eu trabalhando na roça, cuidando da roça, cuidando dos meus filhos, pescando. Eu sou
uma boa pescadora. Eu caço, eu vou no mato, eu mato animal. Então, essa é a vida de uma indígena, né? A gente faz de tudo. A minha tese é voltada sobre esses saberes que elas têm, né? Com essa relação delas com a roça, mas também nesse conhecimento feminino que é o corpo, né? Como que a gente entende o corpo, o território, corpo entre mulher e a roça, essa ligação, essas teias de informações que a gente tem como mulheres indígenas. A minha avó me ensinou assim. É diferente. Já está pulando todo, eu não estou dando. Só raio. As mulheres do Rio Negro, alguns territórios, elas trabalham com tucum. Tucum é uma palmeira, né, espinhosa, enorme. Elas fazem confecções, né? Confecções de bolsas, de colares, de brincos. Essa já é a matéria-prima final, né? Ela é uma espinhosa enorme que tem 20, 10, 15, 20 metros de altura, cheio de espinho. Aí elas tiram, dá um trabalho, depois vão tirar um por um. Depois vão lavar essa matéria-prima, né? Depois deixam ficar de molho, no dia seguinte vão pegar o limão galego para colocar dentro, para ela ficar... Elas conseguem ainda ficar mais branquinha que essa. E a vinda dessas mulheres, principalmente dessas mulheres que estão aqui, convidadas, foram muito pensado, muito especial, né? Porque elas têm uma experiência muito importante na comunidade, né? Hoje falo aqui, mas represento mais outras 10 mulheres que continuam no território, que estão tomando conta do nosso projeto. É um projeto que se chama Cozinha Boca da Mata. Ele nasceu durante a pandemia, um contexto onde a gente percebeu a organização da população indígena para o acesso à segurança alimentar. E, ao mesmo tempo, a denúncia dessa extrema insegurança que a população, que os povos indígenas vivem, às vezes no território, mas principalmente no ambiente urbano, onde nós não temos espaço para plantar e quando a gente perde o território, né, a gente perde todo esse acesso ao alimento de qualidade, né, as nossas práticas também de vida que nos trazem saúde. E quando essa cozinha chega no território também, as mulheres se apropriam desse espaço, né? As mulheres da comunidade se tornam as cozinheiras e a gente passa também dentro desse espaço da cozinha, compartilhar saberes da nossa resistência. Então a gente traz as crianças para perto de nós, né? E passa a cozinhar e ter as crianças ali junto com a gente, aprendendo e convivendo. As línguas passam a ser faladas e essas memórias que têm trazido saúde mental também para as mulheres que fazem parte desse espaço da cozinha, né? Porque a gente pode trazer de volta as conversas sobre o alimento, comer aquilo que traz um afeto para nós, né? Traz acolhimento, traz a memória da avó, traz a memória do território. Muitas dessas mulheres saíram muito jovens das suas aldeias para se tornarem escravas domésticas na cidade. E essa é uma luta muito dura, né? Essa foi uma luta que a minha mãe viveu também. E para que hoje eu tivesse acesso à educação e estar aqui com vocês conversando, né? Com um pensamento organizado sobre tudo isso que a gente vive. Ter esse saber para trazer para o meio acadêmico, compartilhar, né? Para mostrar o quanto isso é rico e quanto a gente ainda tem nessa memória, mesmo sem frequentar escola, como a maioria dessas mulheres que estão aqui, elas carregam esse saber e aprenderam, né? Com seus avós, com seus pais, com suas mães. Então, transmitindo, e estão aqui. Esse pensamento, né, na qual foi construída, né, aqui por vocês do caminho, ela é muito forte, né? Ela é muito forte porque a gente tenta compreender, né, o caminho de cada povo, né? A gente achou que seria importante ter, né, vozes dentro dessa instituição para dar visibilidade para esses saberes, né, das mulheres, desses olhares das mulheres,
mas também trazer elas para dentro como protagonistas, né? Elas, por muito tempo, foram invisibilizadas, outros falaram por elas, né? E hoje a gente está tendo essa oportunidade de ouvi-las. Mas trazer um pouco essa importância do saber dessas mulheres que estão todas aqui presentes, né? A gente colorir um pouco esse espaço também da USP para mostrar que o conhecimento é diverso, as narrativas, a oralidade é muito diverso, muito riquíssimo, é a nossa fonte de inspiração, bibliotecas vivíssimas, né, presente. E esses dias foi de muito aprendizado. Não esquecer dessa memória. Estamos tentando, de alguma forma, quebrar um pouco esse muro da universidade, né, com as comunidades, trazendo. A gente sabe que é muito pouco o que a gente faz, né, trazendo essas mulheres para cá, no sentido que há uma diversidade muito maior, né, que a gente poderia trazer, mas a gente sabe o pouco que a gente faz pode, no futuro, levar a ter outros modos de pensar, né, de ver os povos indígenas, porque somos poucos, mas somos diversos. Então, eu fico feliz do professor estar coordenando, né, e tentando trazer, e saber que tantos outros povos já pisaram aqui nesse chão, né, e a gente também vai deixando as nossas pegadas por aqui. Todos, população dos indígenas do Brasil, tem o objetivo único, fortalecer os nossos conhecimentos. Porque nós precisamos de muitos aliados para enfrentar esses desafios. Né? São as pessoas que vivem no conforto que se beneficiam do que está sendo retirado dos territórios. Né? Então, a demarcação de terras ela é extremamente importante, porque sem floresta a gente não vai ter clima para viver, não tem possibilidade de futuro. É o momento da gente despertar para ver o quanto que é valoroso tudo isso, né? O quanto esses conhecimentos, muitas das vezes a gente não vai aprender em outro lugar, senão a gente abrindo nossos ouvidos, né, para ouvir, né, essas mulheres mesmo. Isso é a nossa vida, a natureza é a nossa casa, a natureza está viva. Eu gosto de mata, pode andar na mata, caçar, pescar. E só ver,